Graças a paz, igreja, amém? Estão felizes de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Que tempo precioso, querido. Eu quero agradecer a Deus, sou muito grato por esses dias que nós temos passado aqui com os nossos pastores, pastor Saulo e pastora Kelly. Como o pastor Saulo disse, nós somos de Paranavaí, nós pastoreamos lá a comunidade Caminho Vivo. Fazem 2 anos que nós pastoreamos lá e já fazem alguns anos que nós servimos lá nessa casa. Fazem 17 anos que nós estamos lá e nós não... Nesse período aí nós nos dispusemos a servir, a adorar o Senhor ali e o Senhor foi nos chamando, foi nos cercando e até quando Ele nos presenteou ali com aquele ministério de estar à frente daquela igreja. E é um privilégio para nós, estarmos aqui com vocês nessa noite, amém? Queridos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, amém? Porque a palavra ela não é minha, a palavra ela é do Senhor, amém? E o desejo do meu coração nessa noite é que você abra, querido, o seu coração para que você possa receber a verdade de Deus, dessa palavra poderosa, que é viva, que é eficaz, amém? Eu quero falar hoje sobre o tema perseverança e fé. E é interessante, querido, que na Bíblia, se você perceber e se você começar a ler a Bíblia é uma bênção, querido, amém? Se você ainda não tem o hábito, viva esse hábito, querido, no seu dia a dia. Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu lendo a Bíblia, querido, ao longo da minha vida cristã, eu não sou uma pessoa tão experiente assim na vida cristã, eu olho aqui, tem muitas pessoas com muito mais vivência cristã do que eu, mas eu não vi na Bíblia ainda, eu não vi homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que não teve essas 2 características. Em toda a Bíblia nós vemos homens e mulheres de Deus que foram homens de fé e que foram homens e mulheres perseverantes, queridos. E é interessante quando nós podemos citar aqui a vida de vários homens, querido, e várias mulheres de Deus. Mas eu quero citar apenas uma história de um homem de Deus que me chama muita atenção. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Noé antes de nós entrarmos propriamente dito aqui na palavra. Noé, querido, é interessante que se você perceber na vida dele, Noé, ele foi um homem perseverante, sim ou não? Noé foi um homem de fé, sim ou não? Resumo do resumo, querido, na vida de Noé. Deus fala para Noé construir uma arca. Mas Deus fala para Noé construir uma arca, querido, num tempo que não havia nem chuva. Você consegue perceber comigo, que você consegue imaginar, se Deus chegasse hoje para mim e para você e pedisse algo que nós nem conhecíamos? Se não existia chuva, queridos, como que alguém vai construir um enorme barco de mais de 100 metros de comprimento? Sabe, quando nós olhamos para a vida de Noé, nós percebemos algumas coisas a mais do que a perseverança e a fé. E eu digo que essas coisas a mais são a cereja do bolo. É interessante na vida de Noé que quando Deus fala com Noé, ele prontamente atende o chamado de Deus e ele começa a construir, querido, aquele barco. Você imagina todos os dias as pessoas passando por ele, e Noé lá batendo os pregos, e Noé cortando as madeiras, e Noé construindo, querido, aquilo que Deus havia falado para ele construir. E as pessoas, talvez alguns diziam, cara, você é louco, o que você está fazendo aí? O que é isso que você está fazendo? Cara, nem chover chove. Como que você fala que vai ter um dilúvio? Queridos, aproximadamente, Noé construiu a arca durante quase 100 anos. Quase 100 anos construindo. Mas o que me chama mais atenção, querido, na vida de Noé, sabe o que é? É que Noé não construiu somente uma arca. Noé construiu um relacionamento com Deus. A partir daquilo que Deus havia entregado para ele. A partir daquilo que Deus havia falado com ele. Sabe, quando Deus nos chamou, quando Ele nos encontrou, quando Jesus nos salvou, amém? Ele não somente nos chamou para exercer um chamado, para exercer um ministério, Ele nos chamou primeiramente, querido, para nós nos relacionarmos com Ele. Amém? Então, quando nós olhamos para a vida desses homens de fé, como Noé, nós percebemos que esse relacionamento com Deus
fez toda a diferença na vida dele. E não somente na vida de Noé, querido, mas esse relacionamento dele com Deus, ele fez a diferença em toda a sua casa, em toda a sua família. Amém? Eu quero declarar algo sobre a sua vida, querido, nessa noite. Que Deus tem te chamado, querido, Ele já te chamou para um relacionamento íntimo com Ele. E a partir desse relacionamento, querido, Ele não vai salvar somente a minha e a sua vida, mas Ele vai salvar toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebe essa palavra no seu coração, querido. Sabe, Deus tem propósitos para a família. Deus tem propósitos, querido, não somente para mim e para a sua vida. Deus tem propósito para a sua casa. Deus tem propósito para os seus pais. Deus tem propósito para os seus filhos, amém? O propósito dele é de salvar toda a tua casa, querida, é de restaurar toda a tua família, amém? Recebe essa palavra, querido, no seu coração. Recebe isso em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Eu quero compartilhar agora da palavra de Deus com você alguns textos sobre fé e perseverança. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 5, verso de número 1. Romanos 5, 1. Antes disso, você pode fechar os teus olhos por um instante. Eu quero orar junto com você. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ministrar e de falar das grandezas do teu coração nessa noite, Pai. Obrigado pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai, dentre muitos. O Senhor nos separou, o Senhor nos santificou, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite tão especial, Pai. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber da tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber do teu ensino nessa noite, Pai. Senhor, eu quero declarar aqui nessa noite que essa palavra, Senhor, ela não ficará, Senhor, somente no nosso intelecto, Pai. Essa palavra, Senhor, ela penetrará no mais íntimo do nosso coração, Senhor. Essa palavra, Senhor, gera frutos a 100 por 1, Pai. Na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, na vida de cada família, na vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Essa palavra transformará, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus é que eu oro, que eu louvo e que eu agradeço ao Senhor. Amém, queridos? Deixa eu tirar aqui que agora... Glória a Deus. Amém, queridos. Queridos, olha que interessante. A palavra de Deus aqui no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Olha que interessante, nós vamos trabalhar, querido, nesse texto de Romanos aqui, e eu quero trazer alguns pensamentos, eu quero compartilhar com você algo tremendo da palavra de Deus. Olha que interessante, Paulo falando aqui, ele fala, portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós somos declarados justos pela fé, temos paz com Deus, e por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Queridos, não é porque nós somos melhores ou piores do que alguém. A palavra de Deus aqui, Paulo está dizendo que foi por meio da fé. E a fé em quem, pastor Fábio? A fé em Jesus Cristo, que nós fomos declarados justos. Amém? Nós somos justificados, querido, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém? E é interessante, querido, que Paulo ele continua dizendo aqui. Ele fala, uma vez que vocês foram declarados justos pela fé, e pela fé em Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus, e é por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Sabe, queridos, essa questão de fé é interessante, porque todas as vezes que nós tentamos compreender, ou todas as vezes que nós tentamos explicar a fé, nós não conseguimos explicar. Por mais embasado biblicamente, querido, por mais formado, por mais formação que você tenha, nós não conseguimos explicar a fé. Porque a fé, querido, ela não se explica. Amém? A fé, ela se vive. A fé, ela se experimenta. A fé, ela se experiencia. Nós vivemos de fé. Amém?
Então não é algo para nós vivermos aqui, querido, no nosso intelecto. A fé nós precisamos viver no nosso espírito. Aleluia. A fé precisa ser o nosso modo de viver diário, querido. E a palavra de Deus diz sobre isso, que o meu justo, ele vive pela fé. Amém? E nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Aleluia. E agora nós vivemos uma vida, como pastor? Nós vivemos uma vida de fé. Amém? Olha que interessante. Aqui, nesse mesmo versículo, querido, é interessante como nós podemos perceber que foi pela fé em Cristo Jesus que nós fomos declarados. E isso é interessante, porque nós não compreendemos isso no nosso coração, nós compreendemos no nosso espírito. Mas como nós compreendemos aquilo que Jesus fez por mim e por você? Sabe, todas as vezes que eu começo a pensar, querido, que uma vez nós éramos inimigos de Deus, e a palavra de Deus diz sobre isso, fala que nós éramos inimigos dele. Como que alguém mata o seu próprio filho para dar vida para aqueles que eram os seus inimigos? Você já parou para pensar sobre isso, querido? E nós, você que é pai, você talvez consegue entender isso muito melhor do que talvez alguém que não seja pai. Mas foi isso que Deus fez por mim e por você. Deus matou o seu único filho para dar vida para aqueles que um dia eram os seus inimigos. Aleluia. Isso nós não compreendemos, querido, com a nossa mente natural. Isso nós compreendemos isso no nosso espírito. Amém? Aleluia. E mais, como compreender, querido? Alguém que não tinha pecado nenhum, alguém que não viveu uma vida de pecado assim como nós, porque a palavra de Deus diz que assim como nós nascemos da descendência de Adão, nós já nascemos pecadores. Mas em Cristo Jesus nós somos perdoados, amém? Glória a Deus. E como entender alguém que se fez pecado por mim e por você, sem ter nenhum pecado? Como compreender, querido, se não de uma forma espiritual, como não compreender alguém que a palavra de Deus diz que ele se entregou, e como a Bíblia diz que Jesus se entregou, ele foi como uma ovelha muda conduzida ao matadouro. São coisas que nós não compreendemos, querido, de uma forma natural, de uma forma explicável. Nós só conseguimos compreender o tamanho da salvação, nós só conseguimos compreender o tamanho da obra, daquilo que Jesus fez por mim e por você, de uma maneira espiritual. Amém? Então eu quero te convidar nessa noite, querido, a não somente abrir o seu intelecto, mas abrir o coração, querido. Abrir, deixar as portas escancaradas, para que você possa receber dessa verdade, para que você possa receber do amor, da graça e do favor dele. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui também, querido, é interessante que o versículo ele fala sobre paz. Ele diz assim: agora nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E temos paz por causa daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Jesus fez por mim e por você. O preço foi alto, querido, foi um preço de sangue, amém? Foi o preço do seu próprio sangue que Ele pagou por mim e por você. E sabe o que nós podemos entender aqui, queridos? Que não existe paz, a verdadeira paz só existe em Cristo Jesus, amém? Talvez, querido, pessoas possam ganhar, ser milionários, e existem, pasmem, existem pessoas milionárias, queridos, que têm fortunas imensas, mas são pessoas que não têm paz, são pessoas que se afundam na bebida, são pessoas que se afundam na prostituição, que se afundam no pecado, tentando preencher algo, querido, tentando receber essa paz. Mas a palavra de Deus ela é muito clara, e ela diz que em Cristo Jesus nós temos a paz, amém? E nós não temos somente a paz, mas nós temos a verdadeira paz. E Jesus diz que a verdadeira paz é aquela paz que excede todo o entendimento, amém? E pastor, o que é essa paz que excede todo o entendimento? A paz, querido, que excede todo o entendimento não é uma paz com ausência de guerras, amém?
com a ausência de lutas, com a ausência de dificuldades. É muito mais que isso. É em meio às dificuldades, é em meio às lutas, é em meio às dores, nós temos a paz. Aleluia! Porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus, porque hoje nós podemos descansar nele. Hoje nós podemos, sabe, deitar a cabeça no nosso travesseiro e não somente sentir, mas viver, querido, uma vida de paz juntamente com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Olha o versículo 2 aqui de Romanos 5, ele vai dizer, querido, para mim e para você. Ele diz assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, e que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Olha que tremendo, querido. Ele disse que foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, e que agora nós desfrutamos com segurança e alegria. Glória a Deus, que hoje nós podemos desfrutar, querido, com segurança. Hoje nós somos pessoas seguras. Amém? Hoje nós somos pessoas alegres. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Sabe, hoje nós temos a certeza, querido, que em Jesus nós estamos seguros. Nós temos, querido, podemos desfrutar de uma alegria completa, que não tem dinheiro, querido, que pague, que não tem dinheiro que compre. Amém? Muitas vezes as pessoas olham para mim e para você e não entendem, querido, de onde vem essa alegria. Sabe, eu por muitos anos, querido, eu trabalhei no ramo de calçado, gerenciando lojas de calçados. E um dia na época eu trabalhei 5 anos nessa empresa. E na época, um dia, o dono da empresa, ele vinha sempre, ele era um turco, e ele vinha sempre bem rapidinho, falava rapidinho e saía. Aí um dia ele veio e ele estava muito agoniado, porque ele saía no centro da cidade contando as sacolas da loja. Ele media a venda da loja contando as sacolas da loja. Então ele saía para o centro da cidade e ele começava a andar. E ele começava a olhar para as sacolas que as pessoas carregavam. E aí quando ele olhava que não tinha muita sacola da loja, ele chegava lá na loja. E ele sabia que a venda não estava muito boa. E ele sempre vinha e conversava comigo e tal. E eu sempre falava para ele: não, vai dar certo, a gente vai melhorar. Agora, às vezes eram 10, 11 horas da manhã ainda. Não, o dia vai ser bom. E aí um dia ele falou para mim: cara, eu queria ter essa tranquilidade que você tem. Eu queria ter essa confiança que você tem. E aí eu tive a oportunidade, querido, de falar de Jesus para ele. Eu tive a oportunidade de dizer para ele de onde vinha. Da onde vinha essa alegria, da onde vinha essa paz, da onde vinha essa certeza e essa convicção de que tudo iria dar certo. Amém? Nós vivemos assim, querido. Hoje nós podemos viver uma vida de cabeça erguida. Hoje nós estamos seguros, amém? Hoje nós, em Cristo Jesus, querido, nós nos tornamos filhos amados de Deus, aleluia. Hoje nós vivemos uma vida com segurança. Sabe o que é interessante aqui também, querido? Olha o que Jesus disse aqui no Evangelho de João, falando sobre paz. E todas as vezes, querido, quero que você guarde isso no seu coração. Todas as vezes que você se sentir inseguro em alguma coisa, é certamente que isso não provém do Senhor. Amém? Porque nele não há insegurança. Aleluia. Todas as vezes, querido, que você se sentir triste, isso não provém do Senhor. Porque nele não há tristeza. Amém? Glória a Deus. Olha o que Jesus disse aqui, querido, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Eu acho muito interessante, querido, essa versão aqui da NVT. A palavra de Deus aqui diz assim: eu lhes deixo um presente. Olha que lindo. A minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e nem tenham medo. Amém? Recebe isso, querido, no seu coração. Jesus está dizendo aqui: eu lhes deixo um presente, a minha verdadeira paz. Em outras versões ele diz: eu te dou a minha paz. Não como o mundo dá, querido, mas eu te dou a verdadeira paz. Aleluia. Não se aflijam e nem tenham medo. A verdadeira paz, queridos, ela é um presente do Pai. Você sabia disso?
Glória a Deus. Hoje nós vivemos, querido, nessa paz. Talvez você como eu, querido, talvez um dia não sentiu, não viveu essa verdadeira paz. Talvez pessoas aqui nessa noite que estão nos visitando pela primeira vez, talvez não conseguem entender isso. Não conseguem viver nessa plena paz, não conseguem desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para mim e para você. Mas eu creio, querido, assim como o pastor Saulo disse aqui no começo, que esta é uma noite especial do Senhor, amém? Essa é uma noite de transformação, eu creio, querido. Essa é uma noite de salvação, amém? Essa é uma noite de cura, de libertação, aleluia. Glória a Deus por isso, queridos. Versículo 3, lá de Romanos. Olha que interessante que ele diz aqui. Também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança, querido. Olha aí a perseverança de novo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos perseverança. Aleluia. Eu nunca vi, querido, na Bíblia, e nem fora da Bíblia, homens e mulheres que foram relevantes em alguma coisa, que não foram perseverantes. Amém? Em toda a Bíblia, querido, você vai encontrar homens e mulheres que perseveraram. Perseveraram na fé, perseveraram na esperança, perseveraram no amor, perseveraram no perdão, perseveraram na gratidão em todas as esferas, queridos. Eu não vi nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que não foi perseverante. Sabe, são as dificuldades, querido, as provações, elas contribuem para desenvolvermos a perseverança, amém? Olha, é isso que Paulo está dizendo para mim e para você, que são as dificuldades, as provações que desenvolvem, que contribuem para a nossa perseverança. Resumindo, querido, nós não nos tornamos perseverantes quando tudo vai bem. Nós não nos tornamos perseverantes quando nós estamos no controle das situações. Nós nos tornamos perseverantes, querido, muitas vezes quando nós não sabemos o que fazer. Amém? E nós achamos que é ruim, querido, não saber o que fazer. E mesmo assim, querido, nós perseveramos. Aleluia. Algo que Deus tem marcado, querido, a minha vida, a vida da minha esposa, é essa palavra perseverança. Assim como o pastor Saulo disse, nós pastoreamos a comunidade Caminho Vivo hoje de Paranavaí há 2 anos. Mas antes disso, no ano de 2016, nós fomos consagrados pastores e nós fomos enviados para uma cidade próxima a Paranavaí. Nós morávamos na época lá em Paranavaí e nós morávamos em Nova Esperança e íamos para Paranavaí quase todos os dias. E aí nós começamos um grupo familiar na nossa casa e aquilo foi crescendo. E nós fomos abençoados com um prédio, com um aluguel durante 1 ano. Então nasceu a comunidade Caminho Vivo, querido, de Nova Esperança. E querido, pensa num ano difícil para nós. Nós estávamos caminhando, nós estávamos avançando, mas ao mesmo tempo que as coisas foram acontecendo, chegou um tempo que as pessoas elas foram dispersando por algum motivo. Sabe, nós continuamos perseverando, querido, naquele tempo. Eu digo que foi um ano de mais aprendizado para a minha vida e para a vida da minha esposa. Foi quando nós fomos consagrados a pastores, para a minha família, para os meus filhos. Sabe, naquele tempo ali, às vezes nós chegávamos para fazer o culto, tinha 5, tinha 6 pessoas, e nós cultuávamos a Deus, querido, nós adorávamos a Deus ali, em 5, em 6 pessoas. Mas chegou um dia, querido, que não tinha ninguém na igreja. Chegou um dia que estava eu, a pastora Tânia, o Fábio Vinícius, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 17 anos, o Estevão de 12 e a Maria Valentina de 6 anos. Nós chegamos, nós abrimos a igreja, nós oramos, e aí nós aguardamos o horário, e aí chegou do horário, disse para a Tânia, vamos começar o culto. Vamos começar. Aí o Vinícius subiu, com um violãozinho que nem era elétrico, era um violãozinho adaptado elétrico, com uma corda quebrada, e fez o louvor, nós cantamos, nós adoramos o Senhor ali, e depois eu subi e ministrei a palavra de Deus.
para minha família. Depois, querido, nós fomos para casa e choramos um monte. Mas sabe, queridos, perseverança. Nós sabíamos, querido, que era necessário nós perseverarmos ali. E logo o Senhor nos trouxe de volta para Paranavaí. Nosso pastor na época pediu para que nós retornássemos para Paranavaí. E quando nós retornamos para Paranavaí também foi algo muito difícil para nós, porque nós amávamos, queridos, aquelas pessoas ali. Nós não queríamos desistir daquelas pessoas, mesmo que eles não fossem para a igreja, queridos, mesmo que tivesse 1, 2, 3 pessoas ali, nós iríamos continuar. Nós iríamos perseverar, porque era aquilo que queimava dentro do nosso coração. Amém? Aquilo queimava dentro de nós. E aí as pessoas olhavam para nós e diziam: vocês vão para Paranavaí porque vocês vão ser os pastores lá da comunidade Caminho Vivo. Nós nós vamos lá ajudar o nosso pastor, que se chamava Fábio também. E foi isso que nós fizemos, querido, durante mais quase 2 anos depois. Até que chegou um tempo onde o pastor Fábio ele foi para Maringá, assumiu uma outra igreja, e Deus nos colocou à frente daquela igreja ali. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque muitas vezes as coisas não vão sair do jeito que nós queremos. Muitas vezes as coisas não vão ser coisas maravilhosas que acontecerem na nossa vida. Mas nós precisamos perseverar, irmão. Amém? Nós precisamos aprender a perseverar. Sabe, muitas vezes na nossa casa, talvez no seu casamento as coisas não estão acontecendo como você desejava. Talvez as coisas na sua vida, no seu trabalho não estão acontecendo como você desejava. Querido, aquele ano de 2016 foi o pior ano da minha vida em relação ao meu trabalho. Eu trabalhava de uma venda externa. Hoje eu trabalho nessa empresa, numa concessionária de carros lá em Paranavaí. E eu trabalhava na venda externa, querido. Eu chegava nos lugares, entrava. Tinha lugares que eu entrava, algumas cidades menores, o pessoal falava: ô filho, o que você está fazendo aqui? Só veio para estragar o carro, que ninguém quer comprar carro novo, não. E aí eu voltava para casa. Fazia 10, 12, 15 visitas por dia. E no final do dia meu gerente ligava: e aí, Fábio, como é que foi? Algum negócio? Nada, cara, nenhum negócio. E assim foi, querido, aquele todo ano. Mas eu continuava perseverando, querido. Amém? Eu continuava perseverando. A vontade que dava, querido, é a de largar tudo. A vontade que dava era de voltar para Paranavaí, de abandonar tudo. Mas nós perseveramos, querido. Amém? E eu perseverei no meu trabalho, querido. E depois de alguns meses eu fui transferido para Paranavaí. Hoje eu continuo em Paranavaí. E, queridos, nós temos sido abençoados de uma maneira extraordinária, querido, naquele lugar ali. Amém? Em todas as áreas, querido, no trabalho, nós temos sido abençoados no ministério. E eu glorifico a Deus, querido, por isso, porque nós precisamos aprender a perseverar, igreja. Amém? Sabe, como igreja, principalmente, nós precisamos aprender a perseverar e a continuar. Sabe, assim como Jesus disse, nós precisamos permanecer nele, amém? E permanecer no amor dele. E muitas vezes permanecer nele é permanecer no lugar onde ele nos plantou. Amém? Eu creio que se você está aqui nessa noite, querido, você que veio aqui pela primeira vez, você que já faz parte dessa casa, que você que vive a vida aqui com a Comunhão Cristã Shalom de Vitimarsum, Deus colocou você aqui, amém? Você não está aqui por um acaso, querido. Você não está servindo aqui por um acaso. Você está aqui por um propósito de Deus. Amém? Persevere, meus irmãos. Persevere, querido, em servir a Deus. Persevere em adorar a Deus. Persevere em servir os seus pastores. Persevere em amar as pessoas aqui nesse lugar. Amém? Continue vivendo, querido. Eu creio que Deus tem grandes coisas aqui para vocês. Amém? Vamos continuar, querido. Versículo 4. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Versículo 4. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele fortalece a nossa esperança. Amém? Olha que tremendo, querido, que Paulo está dizendo aqui. É a perseverança que produz um caráter aprovado.
caráter é aprovado diante de quem, pastor? O caráter é aprovado diante de Deus, querido, amém? É a perseverança que produz esse caráter aprovado, e o caráter aprovado, ele fortalece a nossa esperança. A perseverança, querido, ela é o combustível para um caráter aprovado, amém? Sabe o que é interessante? Que para os cristãos, querido, da igreja do primeiro século, o sofrimento era a regra e não exceção. Era a regra, querido, para a igreja do primeiro século, para a igreja primitiva, como você quer falar. Mas o sofrimento não era uma exceção, era uma regra para eles. E a perseverança, querido, fazia parte da vida deles, do dia a dia deles. A perseverança fazia parte das conversas deles. A perseverança fazia parte do sentar na mesa deles. A perseverança fazia parte do ensinar os seus filhos a ser perseverante. A perseverança fazia parte de todas as áreas da vida daquelas pessoas. Paulo diz que nós devemos superar os sofrimentos para ser aprovado por Deus. E para sermos aprovados por Deus, isso significa que teremos dificuldades. Mas são essas dificuldades que nos farão crescer, amém? São essas dificuldades que vão nos preparar para algo muito maior. Sabe, Paulo está dizendo aqui, vocês precisam se alegrar com as dificuldades, vocês precisam se alegrar com as lutas, vocês precisam se alegrar com as dores. Amém? Porque são elas que vão forjar o nosso caráter, amém? Queridos, você não é quem você é hoje, se não fosse as lutas e as dificuldades que você passou, amém? Glória a Deus. Nós não somos, queridos, mais os mesmos, amém? Mas todos nós fomos forjados pelo Senhor. Todos nós fomos muitas vezes forjados, assim como o ourives, ele refina o ouro. Muitos de nós somos refinados no fogo. E como que o ourives faz? Ele esquenta aquele ouro. Aí você vê aquela pedra bonita, você não imagina como que é o processo do ouro. Ele esquenta aquele numa temperatura muito alta. E aquelas impurezas, a partir do momento que o ourives ele esquenta aquela pepita, ou aquele pedaço de ouro, as impurezas vão subindo. E quanto mais fogo, querido, ele vai aumentando o fogo. E quanto mais fogo, as impurezas vão subindo. E o ourives vai passando aquela peneirinha e vai tirando aquelas impurezas. Amém? Assim somos nós, queridos, diante do Senhor. Muitas vezes são as situações difíceis, são as dores, são as adversidades que extraem o melhor de nós, amém? E o nosso Pai, é isso que Ele tem feito, tem retirado as impurezas, tem nos purificado, tem nos limpado, tem nos lavado todos os dias, amém? Glória a Deus, queridos. É isso que o nosso Senhor faz comigo e com você. E ele diz aqui também, queridos, sabe o que é interessante? Paulo diz que nós devemos nos alegrar, não porque gostamos de sofrer, mas porque Deus usa o sofrimento e as dificuldades para edificar o nosso caráter. Nós somos edificados, o nosso caráter, no sofrimento, na dor. Pastor, mas o senhor quer dizer que só é a vida de dor? Não, querido. Mas o próprio Jesus disse, para mim e para você, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele deixou uma lição para mim e para você. Ele disse, mas vocês tenham bom ânimo. Queridos, se olhar para a vida de Jesus, daquilo que Jesus viveu, aonde Jesus andou aqui nessa terra, Jesus teve aflição, sim ou não? Jesus passou por dores, queridos, sim ou não? Meu Deus do céu. E às vezes nós não queremos passar por dores. E às vezes nós vamos lá, chegamos diante do Senhor cheio de mimimi. Ai Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não, meu irmão. Não, minha irmã. São essas dores, são as lutas, são as adversidades que estão nos tornando mais parecidos com o Senhor. Amém? Glória a Deus. São as adversidades do dia a dia que vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Glória a Jesus. Amém? Versículo 5, queridos. E essa, a esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama.
Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Olha que lindo isso, querido, olha que tremendo. E essa esperança, ela não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração. Amém? Sabe, querido, eu tenho aprendido ao longo da vida, ao longo dessa pequena caminhada, querido, que eu e minha família nós temos com Jesus, que nós nunca perdemos. Mesmo as derrotas, mesmo as adversidades, com Jesus nós nunca perdemos, amém? Guarda isso no seu coração. Você pode até estar passando, querido, por algum momento difícil na sua vida. Você pode estar passando até por algum momento financeiro difícil na sua casa, na sua família. Você pode estar passando até por alguma enfermidade, querido, mas vida com Deus, vida com Jesus, nós nunca perdemos. Nós nunca perdemos. Muitas vezes nós achamos que nós perdemos, queridos, mas nós não perdemos, amém? A nossa esperança, querido, não está somente nessa vida aqui, aleluia. A nossa esperança, querido, está em uma eternidade junto com Ele. Sabe, por mais difícil que esteja, pastor, você não conhece da minha vida, querido. Eu não conheço, querido, da sua vida. Talvez eu tenha algumas experiências que eu possa compartilhar com você, mas talvez você tenha muito mais para ensinar para mim, querido, da sua vida. Mas o que eu tenho aprendido com o Senhor é que vale a pena servir a Deus, amém? Vale a pena, querido, viver uma vida com Cristo, aleluia. Vale a pena, querido, viver uma vida e doar a sua vida, querido, pela vida de outras pessoas. Sabe, por muitos anos da minha vida, querido, eu vivi os meus sonhos. Eu sou um ex-jogador de futebol, às vezes não parece, pelo corpinho estar mais forte hoje, mas eu fui um ex-jogador de futebol que eu vivi, querido, o meu maior sonho. Desde criança, querido, as pessoas, os meninos soltavam pipa, jogavam burquinha, eu ia também, mas eu não gostava, porque eu gostava de jogar futebol, querido. Eu ia junto com eles, mas eu ia para jogar futebol. A minha vida inteira, a minha infância inteira foi jogando futebol. E eu me tornei um jogador de futebol profissionalmente. Eu com 17 anos, eu já estava jogando profissionalmente no time da minha cidade, futsal, eu era goleiro de futsal. Eu já era titular na equipe adulta, querido, com 17 anos. Depois eu fui para outros times, para outras cidades também. Mas a partir desse momento, querido, quando eu comecei, eu estava vivendo os melhores sonhos meus de ser jogador de futebol. Eu fui trabalhar depois de ser jogador de futebol, para você ter uma ideia, porque desde os 16 anos eu já era remunerado. Eu e a pastora Tânia, nós casamos muito cedo, e eu sustentava a minha família, eu cuidava da minha família com o dinheiro do futebol. Eu estava no meu melhor momento, querido, até que um dia, numa noite como essa, num domingo como esse, o nosso pastor na época, o pastor Ailton, pregou uma palavra sobre sonhos. E eu vim assim no cantinho, querido, do altar, e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais viver os seus sonhos. Eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos a partir de hoje. Queridos, eu tinha 25 anos na época. Eu estava no auge da minha carreira. E as coisas começaram a mudar, querido. As coisas começaram a tomar uma outra proporção. Eu arrumei um emprego, eu comecei a trabalhar. E Deus falou para mim que era para eu parar de jogar futebol. Um dia nós estávamos num retiro lá. Nós éramos líderes de jovens. E aí um pastor chamou eu lá na frente. O pastor entregou uma palavra para mim. Fez um ato profético. E falou, eu vejo muitas pessoas, você cuidando de muitas pessoas. Eu vejo você, a sua família, a sua casa pastoreando pessoas. Querido, eu nem sonhava em ser pastor, querido, meu negócio era jogar futebol. Meu negócio era jogar bola. Meu sonho era de ser famoso, era de conquistar títulos. Mas por causa de uma oração, querido, eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos, Senhor. Depois de pouco tempo, querido, eu deixei de jogar futebol. Depois de algum tempo as coisas começaram a ser transformadas na minha vida, até que o Senhor nos conduziu para o ministério. Não foi um caminho fácil, querido. Foi um caminho de muito choro, de muita dor.
Eu tinha 25 anos, eu falei, quando eu fui dar notícia, querido, para os donos do time, eles falavam, não, Fábio, todo mundo me chama de Fabinho lá, não, Fabinho, fala para onde que você está indo, a gente vai pagar mais para você aqui. Eu falei, não estou indo para lugar nenhum, eu estou deixando de jogar. Ele falou, não, mas como assim você está deixando de jogar, cara? Você tem 25 anos, agora você está no auge da sua carreira. Não pode falar a verdade para nós. Para onde você vai, eu te pago mais. Eu dobro o seu salário para você ficar aqui. Eu falei, não. Eu estou indo trabalhar lá naquela loja de sapato, para ser vendedor da loja. E o vendedor da loja, querido, ganhava quase metade do que eu ganhava jogando futebol. Conversei com a minha esposa. E aí aqueles donos da loja falaram, Fábio, a gente vai abrir algumas lojas, mas não tem uma data para poder te falar. Se você quiser vir trabalhar, você vem, seja o nosso vendedor aqui, e quando a gente abrir a loja, eu te dou uma oportunidade de gerenciar essa loja. Mas eu não posso falar para você que vai ser daqui 5, 6 meses, 1 ano. E eu fui, querido. Fui debaixo de uma palavra, de algo que Deus havia falado comigo. Depois de quase 1 ano, eu me tornei gerente daquela rede de lojas de calçados, e por lá eu fiquei um bom tempo. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque são muitas vezes as nossas experiências que revelam o nosso caráter. Amém? São aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, que talvez possa despertar algo dentro do seu coração nessa noite aqui. Amém? E eu creio, querido, continuo crendo que essa é uma noite especial do Senhor. O Senhor preparou esse tempo aqui para nós, queridos. Amém? A marca, querido, da igreja do Senhor Jesus sempre foi a perseverança. Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem falado com você, querido. Eu sei que os seus pastores têm falado com vocês aqui. Perseverem, querido, naquilo que Deus tem falado com você, amém? Mesmo que seja loucura para as pessoas que estão lá fora, perseverem naquilo que Deus tem falado, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso número 42, é o modelo de igreja, querido, da igreja do primeiro século, da primeira igreja. A palavra de Deus aqui em Atos 2, 42 diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais e maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, e assim cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. A marca, querido, da igreja de Jesus Cristo é a perseverança, meu irmão. Amém? A marca dessa igreja, querido. A marca da comunhão cristã Shalom de Vitimarsum é a perseverança. Amém? Eu quero declarar, querido, essa palavra para a sua vida. Eu quero declarar essa palavra para esta igreja, querido. Que a marca dessa igreja sempre vai ser a fidelidade e a perseverança. Amém? Você vai se lembrar disso, querido, quando você passar por alguma dificuldade. Você vai se lembrar disso quando você tiver algum problema. Mas você não vai desistir, aleluia. Você não vai retroceder, porque a palavra de Deus diz isso. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Amém? Aleluia. Você pode se colocar em pé, querido, eu quero orar junto com você.
Aleluia, glória a Deus. Essa é uma noite especial, querido. Essa é uma noite da ceia do Senhor. Mas antes eu quero orar com você e orar junto com você. Sabe, eu não conheço a vida de todos que estão aqui, mas eu sei que Deus tem algo especial para a sua vida, amém? Deus tem algo precioso para nós. Você crê nisso, querido, amém? Eu creio do fundo do meu coração. Eu creio que essa palavra, querido, ela vai gerar frutos dentro do seu coração, amém? Você pode fechar os teus olhos, querido? Eu quero orar junto com você, Pai.